O tema de hoje traz a polêmica de uma relação às vezes delicada: clientes versus vendedores. Você já foi maltratado num estabelecimento comercial? Conhece alguém que já passou por isso? Atendimento no comércio está deixando a desejar. Má vontade, efeito da baixa remuneração ou despreparo. Olha, eu estou achando você... Ai! Atendimento no comércio está deixando a desejar. Por quê? Má vontade, despreparo ou efeito da baixa remuneração. E nós recebemos aqui para nos ajudar no programa de hoje o nosso convidado, o empresário e palestrante André Ortiz. Tudo bem, André? Tudo otimamente bem. Tá certo. Vamos contar com a sua ajuda aqui, com algumas dicas e para a gente tentar entender toda essa situação que chega ao ponto de agressões não só verbais como físicas, né? Pois é, isso é uma coisa que hoje, na era da concorrência, da hipercompetição, a gente deve entender que preço, qualidade, prazo não é mais vantagem, e sim prestação de serviço. Tá certo. Inclusive o André Ortiz está aqui na mesa, livros, um monte de coisa que ele tem para falar aqui, doutorado que ele fez nos Estados Unidos, não é isso? E também vai dar muitas dicas aqui para quem quer melhorar, né? Essa é a nossa missão. Tá certo. André Ortiz, diante do que a gente está vendo, né, o que as pessoas estão falando, quais são as características que um cliente mais admira num vendedor? Certamente honestidade, sinceridade, o bom humor e o preparo. Veja você, hoje não só no comércio offline, que é esse olho no olho, como também no online, todas as pessoas procuram hoje o quê? Solução imediata. Elas, conforme um termo em inglês chamado Z-Mode, que é o momento zero da compra, elas vão não só no Google, mas elas vão em todas as redes sociais. Você vê hoje todos os aplicativos como Uber, Airbnb, Netflix. Antes você tem o quê? Uma avaliação positiva ou negativa. E isso gera um momento zero da compra. Então hoje o que a gente espera de um vendedor, tanto offline quanto online? Ser verdadeiro. Essa pessoa ela tem que transmitir olho no olho que ela não está querendo empurrar. Mesmo ela tendo meta, ela tem que primeiro levantar as dores do cliente e resolver um problema dela. Por quê? Porque hoje não existe mais cliente consumidor bobo. Hoje nós sabemos exatamente, às vezes, muito mais do que um vendedor. Porque você já fez a lição de casa, você já estudou. Então o mínimo que a gente espera de um vendedor e de um atendente é esse olho no olho. E muitas vezes, por incrível que pareça, há clientes que não são nossos. Você deve indicar sim para concorrência. E isso acontecendo muitas vezes, sabe o que acontece? O cliente vai, mas volta justamente e paga um pouco mais, porque você foi sincero, foi honesto e foi ético. Tá aí, fica a dica. Agora, André Ortiz, você concorda com aquele dito já antigo, né, que o cliente sempre tem razão? Então, antigamente isso até era um fato que seria realidade, mas hoje, por causa de alguns poucos, essa premissa não pode ser mais verdadeira. Hoje muitas empresas já com processos feitos de começo, meio e fim, esse processo até que nosso amigo vereador falou que falta em muitas empresas, não só privadas como públicas, que eu corroboro, eu comprovo, só que alguns clientes que agem de má fé fazem com que essa premissa caia. O cliente hoje só tem razão se você consegue comprovar que você tentou atendê-lo de maneira ética, de maneira séria, mas ao mesmo tempo que ele saiba até onde o direito dele vai. Então hoje nós temos exemplos, não só em compras pela internet, nós temos hoje a maior empresa do mundo, a Amazon, que ela tem vários problemas de atendimento e hoje ela tem até a loja física, que é a Amazon Go nos Estados Unidos, que ela consegue atender um cliente sem ter nenhum funcionário. Então eu louvo a Deus para que um dia isso chegue aqui. É que culturalmente hoje isso ainda não é possível no nosso país. Mas a resposta nua e crua por causa de alguns poucos, o cliente nem sempre tem razão. E isso o vendedor bem preparado, o empresário, o gestor e o atendente, ele sabe detectar. Aqueles clientes que sabem muitas vezes agir de má fé por alguma preferência e aqueles que são realmente clientes já, entre aspas, fiéis, mesmo a gente sabendo que um cliente fiel não existe.
É nós, no papel de empresário, de vendedor, que temos que ser fiel a um cliente. Então, em resumo da ópera, não, nem sempre o cliente tem razão. Tá certo. E falando de quem entende também do direito do consumidor, vou falar agora pelo telefone com Celso Russomano, defensor do consumidor. Ele fala aqui de São Paulo. Tudo bem, Celso Russomano? Como vai, Bispo Edgar, Pastor Guilherme, André Ortiz, é um prazer muito grande estar falando com vocês e com todos os telespectadores do Fala Que Eu Te Escuto. O prazer é nosso. E aí, Celso, como é que você vê toda essa questão? Na verdade, falta um pouco de preparo, as empresas não têm sabido treinar os seus funcionários. Tá aí. Agora, André, vamos aqui dar algumas dicas, né? Para o vendedor, a pessoa que trabalha com o público, qual a maneira dela cativar, dela ver as suas vendas crescerem? A gente viu aí vários exemplos negativos. O que ela pode fazer? Então, acho que agora eu corroboro com a Gerciara, que acabou de... Acho que ela foi na ferida, né? O que eu vejo hoje pela minha experiência, eu já estou há 15 anos dando treinamento, viajando o Brasil e fora dele sobre atendimento e vendas. O que eu percebo, a maioria dos profissionais que não dão certo em vendas e atendimento é porque eles só estão pelo dinheiro. E na verdade parece uma coisa óbvia, mas você tem que estar pelo relacionamento. Primeiro vem o seu objetivo, depois vem a consequência da meta batida. Eu sempre equalizo em 4 As. Tudo começa com o gestor, com o empresário. Se o empresário não gosta de gente, como que ele vai conseguir montar uma equipe que goste? Então vejam vocês, tem um provérbio indiano que fala o seguinte, que é preferível ter um leão regendo ovelhas do que uma ovelha regendo leões. Então o que eu vejo? Várias ovelhas, donas de lojas, empresas, indústrias, etc., só que o cara não passa de uma ovelha e ele tem leões. Esses leões, eu faço a junção hoje das 3 respostas, tanto má vontade, quanto despreparo, quanto a terceira que minha memória me traia, que é a má remuneração. Não, junte essas 3 e tudo começa com o dono, com o gestor. Se você, dono, que está do outro lado da telinha agora nos assistindo, se você não colocar na tua cabeça que a gente tem tudo para alcançar um top premium de atendimento, que a gente pode passar Estados Unidos, Europa, Oceania, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, primeiro A, eu equalizo as dicas em 4 As. O primeiro A, foque o primeiro A na sua abordagem. Abordagem é o primeiro contato, é o que fica, tanto visual quanto offline. Segundo A, sua apresentação. Antes de você ser visto, antes de você falar, você é visto. Então, como é que está seu site, seu cartão de visita, seu marketing pessoal, seu catálogo, as suas redes sociais? Terceiro A, o A de atendimento em si. Então, agora, Bispo Edgar, chegou o momento do quê? De você superar objeções, de você apresentar características, benefícios e vantagens. E o último A, esse A derradeiro, de agradecimento. O que é o agradecimento? É o pós-venda. Pós-venda nada mais é do que a pré-venda de uma próxima venda. Então hoje, o gestor, o empresário, o vendedor, primeira coisa, você não é isso que você acha que é, você é psicólogo. Você tem que entender de gente. E entender de gente é como a Gerciara acabou de falar. Você tem que trabalhar com #coração. Você tem que ter o que eu sempre brinco, que é um dos movimentos que eu mais levo para o Brasil e fora dele, que é o movimento que se transformou no maior movimento hoje de atendimento ao cliente do Brasil, que é o BZ, que é o brilho no zóio. Se você não tivesse brilho no zóio, de maneira, esse acrônimo divertido, que se transformou na minha tese de doutorado nos Estados Unidos, que lá é Brighten Zone, zona do brilho, você não vai fazer ninguém brilhar. Tá certo. Agora, você vai dar um curso, uma palestra, né? Vai ser quando? Exatamente. A palestra que eu vou dar vai ser exatamente dia 5 de maio. Na verdade, é um curso fechado. Não sei se até o cameraman consegue fechar consegue, aqui. Você é fera. Esse curso chamado A Arte de Falar em Público. Você consegue mais informações no andreortiz.com.br, que já pode aparecer aí no seu GC, aí na sua telinha. É um curso onde que eu vou lapidar. Poucos participantes, vêm do Brasil inteiro e fora dele também. A sua dicção, linguagem corporal, autoconfiança e principalmente a argumentação de ideias. Dia 5 de maio, vagas limitadas. Tá certo, tá aí. Fica as dicas, você quer se aperfeiçoar, crescer, tá aí diante de você. Inclusive eu gosto sempre de citar um exemplo do Circo do Soleil.
Hoje, quando o Circo do Soleil ele vem para o Brasil, você paga de 300 a 1.200 reais para assistir o Circo do Soleil. Interessante que aquele circo do nosso bairro, que você paga R$ 8,90, que às vezes vem aquela pipoca murcha sem sal, você paga R$ 8,90 em um circo e R$ 1.200 em outro. E os dois são circos. Então, o diferencial realmente competitivo é o espírito de equipe, é o encantamento, é o atendimento, mas principalmente fazer o cliente voltar e indicar outro. E muitas vezes ela vai nesse barato, sai reclamando e vai no caro, ainda sai indicando para outros, né? Sai satisfeita, né? Tira foto, coloca no Facebook, etc. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Ajudou bastante. Muito obrigado, tá? Eu agradeço, contem sempre comigo. Tá, joia. Vamos marcar outra oportunidade. Conte comigo.